Fala pessoal, o Botafogo entrou em campo contra o Flamengo no Maracanã. 28 flamenguistas para cada um botafoguense. Foram 2.000 alvinegros contra 56 e poucos mil rubro-negros. Calamos os caras diversas vezes. No campo, por muito pouco não ganhamos o jogo. Por um Juan Cruz, por um detalhe, a gente não ganhou o jogo. Lógico, o Flamengo dominou, porque a proposta era essa, se fechar e pegar um contra-ataque rápido. Mas o Juan Cruz atrapalhou e a gente não ganhou o jogo. Então, mas mantivemos aí a sequência de não perder para o Flamengo em Brasileirão na casa dos caras desde 2019, né? E esse ponto foi um ponto interessante. Continuamos ali na primeira página, ali em nono, tudo mais e tal. Não é, por enquanto, todo ruim, né? Um jogo, pelo que foi, né? A gente teve até um resultado aceitável. O Botafogo teve atuação muito boa de alguns jogadores, como por exemplo o David Ricardo, o Alan, né? E atuações pavorosas de, por exemplo, Juan Cruz. Mas vamos falar sobre isso depois. Vamos reagir ao linha de passe, né? Falando sobre Botafogo e Flamengo, esse clássico, esse jogão de hoje. E curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Aqui em cima Live Pix, ali é o Pix do canal. Aqui embaixo nós temos o Instagram, nós temos o nosso canal reserva e o nosso canal de react de torcedores, tá? Se inscreve em cada um deles, dá uma moral, é de graça, você ajuda muito o canal, tá? Vamos reagir aqui aos vídeos e no final a gente troca uma ideia sobre o jogo. Eu não acho que o Flamengo está pressionado para a semana que vem. Pressão eu acho muito forte. Não acho, porque o Flamengo de hoje, eu repito, eu não acho que o jogo do Flamengo foi ruim hoje. Também não acho. O Flamengo fez um jogo muito bom contra a LDU. O Flamengo venceu semana passada contra o Bahia. Sabe, eu acho que o que acontece é que o Flamengo vai pagar um preço aí que vai ficar falando pelas próximas semanas e meses em elenco, em reposição para o Arrascaeta. Em Arrascaeta ser um cara que não está 100% quase nunca, muitas das vezes ele está 80%. O que acontece é que o Flamengo e Palmeiras, um Flamengo qualquer time, o Flamengo entra em todos os jogos do Campeonato Brasileiro para não perder. Ele não pode perder. No máximo, se não for bem, ele tem que negociar para empatar. Acontece derrota porque é do jogo, mas o Flamengo ele briga por título. Então não tem, esse jogo ele vai perder. O que vai acontecer semana que vem é um confronto direto. Tem um histórico recente aí de mais de meia década de Flamengo e Palmeiras. Então tem uma carga no jogo. Agora, pressão, se o Flamengo perde para o Palmeiras na semana que vem, não acho que ele entra com a corda no pescoço contra o Tátira. É bom dizer, o time do Tátira é ruim. O Flamengo joga para atropelar o Tátira. Qual você acha que seria a reação da Será se o Palmeiras perder pro Palmeiras? Calma. O Flamengo perder o Palmeiras, a reação da torcida que vai lotar o Maracanã contra o Tátira antes e durante o jogo. Ela vai reclamar na véspera do jogo, na antevéspera do jogo, depois do jogo contra o Palmeiras. E se o Palmeiras... Contra o Tátira, ela vai apoiar o tempo inteiro. E se o Flamengo empatar ou perder contra o Palmeiras? Eu acho que ela vai apoiar o tempo inteiro. Ela pode fazer... Eu acho que não. Burburinho em rede social por causa de um tropeço contra o Palmeiras. A realidade... Tem burburinho sempre. Porque tem uma diferença entre a arquibancada e a rede social. E às vezes a gente superdimensiona a rede social. A arquibancada do Maracanã contra o Tátira, a seguir o que a diretoria vem fazendo de entender política de preço, de lotar o Maracanã, voltar a lotar o Maracanã, a arquibancada contra o Tátira, ela vai te abraçar. Porque o Tátira é um time ruim. Se você cumprir minimamente o seu objetivo, você vai construir uma vantagem no primeiro tempo, você vai trazer o torcedor. E você vai virar e falar, igual a gente falou essa semana agora, chegou a Libertadores, o Flamengo chegou a Libertadores. Isso vai ser falado. A derrota contra o Palmeiras ela vai incomodar, mas vai incomodar muito mais os tropeços nas rodadas anteriores do que a derrota exatamente para o Palmeiras. O jogo é em São Paulo. São Paulo. Fora de casa. Então, eu não sei... te respondendo, eu não sei se a derrota contra o Palmeiras carrega barulho para esse jogo contra o Tátira. Sinceramente, eu acho que não carrega. Tivesse empatado contra a LDU, fosse um jogo de vida ou morte, tivesse perdido para a LDU, se o cenário fosse outro, não é o caso. E não acho que o Flamengo esqueceu de jogar bola. Acho que o Flamengo tem problemas de lesão, calendário, sabe? Oscilação natural, o Felipe Luiz não é o Abel. Isso tudo eu acho que vai existir. Não vai ser um Flamengo que alguém talvez tenha projetado, igual o 19, ou que vai brigar por 2 títulos, chegando muito, sabe, uma corrida muito sólida, como foi em 22 ali na época um momento com o Dorival. Então, eu não acho que tem essa pressão. Eu acho que tem um Flamengo que poderia estar jogando mais bola, poderia estar num estágio mais avançado, mas que, com atraso ou não, ele está começando a se encontrar. Eu gosto não é o Flamengo que a gente fica mirando eternamente, mas eu acho que ele está chegando. Eu gosto do futebol do Flamengo, acho que o Flamengo no meio de semana era para ter vencido por mais, queria o suficiente para ganhar por mais. Acho hoje, inclusive, que enquanto conseguiu esmagar a saída de bola do Botafogo, o jogo se desenvolveu no campo de defesa do Botafogo, o Flamengo fez o suficiente para
marcar o gol, a não ser a finalização de qualidade. Então. Negócio da Então, confiança. mas isso não está se repetindo muito? É aí que eu a quero primeira chegar. rodada Toda hora é isso. Isso eu bati contra na o tecla Inter também, não tá? foi Toda hora é isso. isso. O jogo contra o Inter não foi isso? Porque eu não acho que o Flamengo seja qualidade. Não. Não é esse o problema. Mas ele muda radicalmente sem os jogadores de meio de campo. Perde dele. construção. Ele tinha 4 atacantes, o Pulgar tá fora, o De La Cruz com o Everton Araújo, então o De La Cruz muito preocupado também, porque o time sobe muito, se o De La Cruz contra o Botafogo desgarrar, ele sabe que ele vai tomar bola em velocidade o tempo todo. Então você já não tem, não que o De La Cruz, você não pode transformar o De La Cruz numa versão do Arrascaeta nem do Gerson. Mas quando eles estão os 3 juntos, é muito interessante. Quando estão 2, legal. Quando não tem ninguém, fala, peraí. Aí você tem 4 caras. O Luiz Araújo, Cebolinha, Pedro e o Bruno Henrique procurando qual era o dele aqui. Tá bom, quando o Bruno Henrique sobe, a articulação do Flamengo é de quem? É do Alexandro? É do Wesley? É do Wesley? Porque se tem o Luiz Araújo, o Wesley vem por dentro. É isso aí. Ele é articulador? Não vejo. Vejo ele como um jogador agudo que é capaz de, numa jogada de velocidade, diagonal para o gol ou linha de fundo. Então, aquele time que tem o passe abastecendo a profundidade, que é aquele passe em profundidade, você pega Pedro de frente para o gol, você pega o Cebolinha, você pega, no caso, estava no campo o Luiz Araújo, podia ser o Gerson, esse passe não existia. Não era o passe do Gerson, não é o passe do Arrascaeta. Então é um time de 4 atacantes que muda radicalmente seu jeito de jogar. Não é? Muda muito, porque ele está formatado numa outra ideia. Numa ideia de articulação. Já que eu ocupo o campo do meu adversário, eu circulo a bola até encontrar o espaço. Eu ocupo o campo do meu adversário contra o Botafogo nesse domingo. E como é que eu circulo se eu perdi o poder de circulação? Eu tenho atacantes. Como é que então, você circula rápido se você cansa? Por conta então muda completamente. Aí fica no 0-0. E o Botafogo, acho que foi esperto. O Botafogo falou assim, vou esperar. É bom lembrar que o Botafogo... que o Botafogo, para a gente até elogiar que o Botafogo jogou sem o Savarino, já vem jogando sem o Savarino. Faz muita falta. E hoje sem o Arthur, que está numa fase iluminada. Que está decidindo partidas. E que está decidindo partidas, né? Então, hoje a gente pensar Isso é um passo atrás. Você está falando assim, entendeu? Um pouco mais de prudência, assim, diante do adversário. Fala, bom, você sabe o modelo do Flamengo. Então, assim, o Botafogo foi articulado hoje dentro de um modelo que ele sabe que o adversário vai exercer. O Botafogo não foi surpreendido em nada. Não tem Arrascaeta, não tem Gerson, mas gosta de pressionar aqui em cima, né, do adversário no campo oposto. Perfeito, vamos aproveitar este espaço, essa vantagem e jogar nas costas de uma defesa que vai subir. É que se a gente falar assim, Arrascaeta e Gerson são mais jogadores do que Arthur e Savarino? São. Pode questionar o nível, se é muito mais, muito menos e tal, mas... Para mim... O combo do Flamengo é mais pesado. Eu acho que o Flamengo adoraria ter o Savarino. Porém... Eu vou jogar na mesma função do Botafogo, mas eu adoraria. Acho que sim. Mas assim, porém, a gente imagina que por questão de elenco, o Flamengo conseguiria se virar um pouco melhor sem os dois do que o Botafogo sem esses dois que eu citei. E no jogo me pareceu... que aconteceu isso aí. O Botafogo conseguiu se virar melhor sem os dois do que o Flamengo. É que faltar os dois não dá, como falou o Calçado. Eu gostei dessa ideia de dosar para Palmeiras eu vejo assim, e para Táchira, porque aí você não fica órfão em nenhum jogo. E cá para nós, é o Táchira também, né, gente? A gente tá falando como se as coisas fossem excludentes. O Flamengo não, se jogar com o Palmeiras, não pode jogar. O Flamengo não pode dar peso. Eu entendo quando o Calçado fala que é o jogo que vai nortear, mas você não pode dar um peso além. O Flamengo, se olhar para esse jogo do Táchira e saber que com uma peça a menos ele ganha bem, com 2 peças a menos ele ganha. Comportamento. E com o time completo, exatamente. Comportamento. Exatamente. E foi o que se elogiou muito no começo do jogo contra o LDU. O comportamento do Flamengo no começo do jogo contra o LDU é interessante. Com 15, 17 minutos hoje contra o Botafogo, é interessante. Esse Flamengo contra o Táchira, se ganhar de menos de 2, eu vou ficar surpreso. O time do Táchira não pontuou até aqui. Exato. Não pontuou. Não é que ele fez um ponto, não é que em casa ele dificulta. Não é que ele é ruim. Vamos falar, é ruim. Jogou mal contra o Táchira. Pega ruim, gente, pô. Então, não dá pra te olhar e falar, nossa, mas naquela quarta-feira lá, é igual eu falar, porque a Copa do Brasil agora no meio de semana, o Flamengo tem vantagem, mas é bom ficar de olho. Não é bom ficar de olho, gente. Por isso que ele vai precisar do passe. Com o nível do time. Do passe. É isso. Porque o Táchira, eu imagino que o Táchira agora, depois de 5 derrotas, fala assim, agora nós vamos jogar de igual para igual contra o Flamengo. Não vai fazer isso.
o Tátira está tentando não levar 8. Então ele vai fazer ali, pode ser uma linha de 5, agradável, ou no meio de campo, ou perto do goleiro, mas vai ter fechadinho. Se você não tem alguém que coordene o time com o passe, você vai deixar o quê? Para o Luiz Araújo, usando o cenário de hoje. Luiz Araújo pega a bola e leva até dentro do gol. O Cebolinha, faça o mesmo. O Bruno Henrique, o Pedro é o ponto final da coisa. Ele não vai sair driblando todo mundo. O Pedro é o cara da área. Então, ele precisa de pelo menos um articulador para dar sentido a um time que vai encontrar adversário trancado. Hoje foi um belo exemplo disso. O Botafogo se defendeu bem. E teve oportunidades. Boas oportunidades. E faltou o articulador. Se tivesse hoje o Flamengo jogando com o seu De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, a chance de ganhar o jogo era enorme. Agora, sobre esse negócio do reserva à altura, ou substituto à altura, né? Não seria um reserva para o Arrascaeta, parece que eu estou no dia da marmota, parece que eu estou num programa de 3 temporadas atrás. Já ouvi isso. Mas é assim que funciona. Essa Verilândia, quando o De La Cruz chegou, você falava disso. Você já discutia isso lá no Bate-Bola Debate, com o Bruno Vicari. Até porque é o seguinte, a CBF vai ter um novo presidente e sabe o que vai mudar? Assim, exatamente. Esse é outro dia da marmota. Então, é outro dia da marmota. Esse é pior. Nós estamos assim, uns 40 anos nessa marmota. Exatamente. Mais ou menos. Esse é pior. Só fiquei curioso com uma coisa aqui, antes de ouvir o Felipe Luiz, porque eu falei aqui sobre o Arrascaeta, o Gerson, e falei sobre o Savarino e o Arthur. E o senhor olhou assim com uma cara... Você tem alguma dúvida? Não, pelo Savarino. O Arthur, eu acho que o jogador do Flamengo não contrataria. Apesar de ser um bom jogador. Acho que pelo lado direito ali o Flamengo tem boas opções. Não valeria nunca se tivesse a possibilidade de trazer o Arthur. Até porque o Arthur sem bola, para mim, pega pouco. A não ser que ele mude... Não é que ele pega pouco. Ele não é consistente. Até quando se dedica à marcação. Porque ele fala, pega pouco, tem que tomar cuidado hoje. Porque as pessoas vão ter a impressão de que eu estou falando que o jogador não se esforça e não é isso. Mas o Savarino, para mim, é o jogador que, em forma, seria titular em qualquer time do Brasil. Inclusive no Flamengo. Inclusive no Flamengo. Colocaria jogando pelo lado esquerdo. Hoje em dia, então... Olha... Para mim. É um jogador que faz muitas funções. Eu acho que uma das carências raras do Flamengo é que Arrascaeta joga numa função. De La Cruz joga bem como segundo e é um meia razoável. O mais elogiado de todos os jogadores do Flamengo quem é? É o Gerson. Que joga em qualquer função. É o Coringa. No meio de campo. Então, ter um Savarino no elenco, que eventualmente pode jogar por dentro, na falta de um Arrascaeta, que pode jogar pela esquerda, que pode jogar pela direita, que faz gols, que está acostumado com jogos grandes, é uma coisa muito boa para qualquer equipe. E ele faz muita falta ao Botafogo. Eu acredito até que a ideia de jogo do Botafogo, o desenho, o Botafogo jogou basicamente um 4-4-2 ali. 4 jogadores marcavam muita marcação no meio do campo, o Rua e o Igor mais avançados. Com o Savarino, você pode jogar assim e vai ter muito mais chegada, vai ter mais contra-ataque, vai ter mais construção. Você pode jogar 4-2-3-1, você pode ter o Savarino por dentro. Ele amplia muitas possibilidades de desenhos táticos para o treinador, sem perder a ideia de jogo de um time que joga muito mais no contra-ataque do que com posse de bola. Então, se me perguntasse assim, Savarino, se o Flamengo pudesse ter, obviamente, alguém no Flamengo pode me desmentir, mas se tivesse a possibilidade, tentaria contratar. O Calçade falou do Flamengo, que é um com a Arrascaeta e outro sem. Isso vale muito para o Botafogo em relação ao Savarino. Né? O Savarino é o sobrevivente daquele trio de ouro que 2 foram embora, Luiz Henrique e o Almada. E o Savarino é um Savarino muito diferente do tempo do Galo, né? Quando ele era mais o Savalizo. Isso. Ele é um jogador que, eu não sei se a palavra fez muita falta quando saiu, hein? Eu não sei se a palavra é evolução, porque ele já era capaz disso, mas no Botafogo ele teve oportunidade de ser mais do que o Savalizo de outros tempos, né? Então é um jogadoraço mesmo. Eu acho que até para ranquear os 4 que você colocou ali... vai lá. Eu ainda ponho o Arrasca na frente, mas com características totalmente diferentes, Savarino e Gerson. Se o Savarino fosse argentino ou uruguaio, com todo o futebol que ele mostrou no futebol brasileiro, o tamanho dele seria maior. Sem dúvida. Vamos ouvir o Felipe Luiz? Tá no ponto aí, vamos nessa? Bora. O Rossi está num grande momento,
importantíssimo para nós. E para mim, um goleiro tem que ser bom debaixo do gol com a mão, e ele é. E depois, se puder, né, nos dá essa facilidade na saída, na qual ele consegue nos ajudar muito. E muito inteligente também, posicionando os jogadores para dar mais tempo e espaço para eles. Então, está num grande momento. Felipe, boa noite. Boa noite. A impressão que ficou para a gente é que o empate acabou sendo um resultado justo. As duas equipes apresentaram problemas. Foi um jogo abaixo, tecnicamente, com muitos erros. E o Flamengo, com os desfalques, inevitável dizer que teve dificuldade ali na criação. O Flamengo sentiu a falta de um meia mais criativo hoje com a ausência do Arrascaeta, assim na minha visão. Eu queria que você fizesse essa análise, o que faltou para o Flamengo, porque o time teve a posse, o time teve ali a pressão no início, principalmente, mas errando novamente nesse último terço, assim. Não, ficou bem evidente o momento, a semana. Jogamos sábado contra o Bahia e quinta-feira na Libertadores, para depois jogar domingo. Quinta-feira, 9h30, para jogar domingo às 6h30. É uma coisa que inexplicável, né? Eu acho assim, sempre falei, ter muitos jogos, ter um calendário cheio é um privilégio, porque tem times que acabam o ano agora, acaba o estadual e não tem mais nada para jogar. Então tá no Flamengo, você tem muitos jogos, tem um privilégio. Que pode ser melhor feito? Pode ser melhor feito, sem nenhuma dúvida. Tivemos menos de 72 horas para descansar, e óbvio que enquanto a perna está fresca, dura, a saúde dos jogadores, o futebol está ali. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir para o jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite, e temos um elenco muito qualificado e também temos bastantes desfalques que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então, eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... Eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas, e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que como você falou, eu concordo, um ponto justo. Felipe, boa noite. Felipe, na semana passada, depois do jogo contra o Bahia, você falou muito sobre muita coisa que acontece é de fora para dentro, aqui dentro a gente está fechado e tal. Só que contra o Bahia aconteceu, contra a LDU aconteceu e hoje voltou a acontecer, vazar a sua escalação antes de sair a escalação oficial. Queria saber o quanto isso está te incomodando. Queria saber também se você não acha que tem alguém, talvez, que esteja querendo te atrapalhar. Obrigado. Bom, vazou a escalação inteira? Bom, Pedro. Vazou bastante? Ok. Bom, não controlamos tudo, infelizmente, né? Temos... Às vezes as escalações vazam, na verdade não vinha vazando, e vazaram. Eu não controlo tudo, infelizmente eu não controlo tudo, não controlo quem está olhando, ou quem está vendo, ou quem pega o celular e manda uma mensagem, não posso controlar isso, isso é do futebol. Me prejudica, claro que me prejudica, é ruim pra gente que vaze a escalação, mas quem faz está indo contra o Flamengo, quem vaza, então que ele durma, que essa pessoa que vaza, muitas das vezes a gente tem alguma informação, mas que essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro depois e não vai conseguir dormir, pelo menos eu acho. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar.
Você falou essa questão toda do calendário e isso é um fato, né? O Arrascaeta é um jogador, por exemplo, que a gente sabe que não vai conseguir jogar no máximo físico como ele vinha apresentando a temporada inteira. E muito se fala também, o Flamengo tem que buscar um substituto para o Arrascaeta. E a gente sabe da qualidade dele, sabe que é difícil achar um jogador com a qualidade dele. Mas a gente tem visto muito o Flamengo falar de contratações de pontas, tem a possibilidade do Jorginho também, que deve chegar. Como é que tá para você, Felipe Luiz, essa questão de ter um jogador que possa substituir o Arrascaeta sem ser um cara improvisado, um cara que realmente possa ser? O Flamengo precisa ir no mercado buscar esse jogador? Bom, o mercado, eu não penso porque o mercado está fechado e eu só posso pensar agora no próximo jogo, né? Então eu pensei essa semana toda no Botafogo, em como resolver, esses dias agora contra o Botafogo, em como resolver o jogo sem o Arrascaeta. Que ele tentou até ao final, não conseguiu, infelizmente, e depois eu tenho que achar soluções para isso. Mas com certeza estamos no mercado olhando qualquer tipo de opção para meia, para volantes, para pontas, para atacantes, para zagueiros, para todas as posições que a gente pode melhorar o elenco, aumentar a qualidade, não o número de jogadores, senão a qualidade do elenco. O Flamengo tem que sempre estar atento ao mercado. Vai abrir agora em junho e com certeza temos nomes para poder reforçar o elenco que é natural. Essa reposição, essa troca de peças para sempre levar a qualidade desse elenco que já é muito alta. Pois bem, então o Felipe, claro, normal a pergunta sobre a janela de transferências, porque a gente já falava aqui sobre um reserva para o Arrascaeta e, claro, talvez algumas outras carências possam aparecer, mas é um elenco recheadíssimo, né? Janela de transferências para o Flamengo é um acerto aqui, acolá, e é isso aí. Não é para mudar completamente tudo, não está tudo errado. Tem ótimas peças do time do Flamengo, aí a gente fala aqui que é talvez o melhor elenco aí da América do Sul. Talvez não é o melhor elenco. Contratar porque está faltando, hein? Porque, oi? Ele está falando em contratar porque está faltando. Exato, porque aí é a questão do calendário que ele fala muito, ele bate sempre muito nessa tecla, acabou de falar, né? Que com esse calendário, nem sempre as melhores peças vão estar disponíveis. Aliás, está cada vez mais próximo do contrário, né? Com esse calendário, raramente todas as peças estarão disponíveis para qualquer time. Agora, no caso do Flamengo, é que um amigo nosso chama de problema de rico. Um amigo nosso que fala problema de rico. É isso. É difícil. Mas tem uma capacidade de atrair jogadores enorme. E, inclusive jogadores como o Danilo, por exemplo. Sim. Jogadores que estão em final de contrato. É muito mais agradável e simples hoje você jogar no Flamengo do que você pegar uma roubada no time. Você não sabe se vai receber, o time que está para cair. O convite vem de uma equipe que disputa títulos. Então é um negócio maravilhoso para aquele. Então, assim, manejar o mercado nessa situação que ele apontou, uma coisa, sei lá, e faz uma proposta. 15 milhões de euros, isso é pesado. A outra é ter um jogador, Jorginho. Isso. Danilo. Não é que não tem custo. Não existe contratação sem custo. Quando você traz para o teu grupo de jogadores, aquilo tem um impacto na folha de pagamento. Não são jogadores baratos. Mas você não pagou nada também de transferência. Paga para empresário, paga comissão, paga um monte de coisa. Mas se você tirar já do pacote a transferência, já fica muito mais leve. Muito mais leve. E a capacidade de atrair é muito maior do que a maioria das equipes, porque está tudo funcionando. Então é uma delícia jogar ali. Não é diferente você pegar um ambiente conturbado, que é a lógica do futebol brasileiro. Eu poderia dizer, em relação ao calendário, a gente chegou a um ponto de ruptura. Mas nós já passamos, né? Nós já rompemos isso. E não há nenhuma perspectiva de que vai melhorar. Só vai piorar. Então, não dá para ter uma visão do que vai ser a temporada ou do que vai ser a próxima semana quando você, ao final de um jogo, contabiliza 2, 3 caras com contusão muscular. Aliás, pode colocar até a imagem. O De La Cruz saiu. Do De La Cruz aí. Aliás, só para lembrar, porque o pessoal sempre é pego de surpresa em ano de Copa do Mundo, né? Ano que vem tem Copa do Mundo, viu? Ou tá brincando? É de 4 em 4 anos. É por isso que o Ancelotti tá vindo? Mas ele acertou com um, vai encontrar Desde 1930 é de 4 em 4 anos. Parou ali a Segunda Guerra, né? Mundial, mas de 4 em 4. Todo ano tem pausa agora, porque no passado Copa América, esse ano tem Mundial, no que tem Copa. A Copa do Mundo Feminina vai parar o calendário também vai parar inteiro. E é uma pausa que força você colocar o maior número de jogos possíveis num determinado período
período do ano. Por isso né? que em há 2 períodos. há mais de uma década, o ideal seria adaptar o nosso calendário ao mundo do futebol que nos domina e que nos administra. Só isso. Desde quando foram estipulados os pontos corridos? Exato. Nós somos administrados por esse mundo. Nós estamos submetidos a este calendário. Se a gente gosta ou não, se é o melhor, eu não vou nem discutir. Nós somos controlados por um calendário que no meio do ano para tudo. Ou para férias, ou para suas competições, ou para suas competições de férias. É isso aí. E todo ano é assim. Agora, você imagina parar um campeonato brasileiro, ele vai parar em 2025, ele vai parar em 2026. Ele vai parar todo ano. Ele vai parar em 2027 e vão arranjar alguma coisa. 28 tem Copa América, 29 tem exatamente. Super Mundial. E aí pode voltar aquela Copa América de 2 em 2 anos. Mas os campeonatos estaduais são sagrados. Não, você não, Isso aí não mexa nisso. Você mexe com o Tanto que já tá vindo outro aí para garantir esse negócio aí. Tá chegando. Calma que tá vendo. Não mexe nisso aí. Não mexe no nosso brinquedinho. Como diria outro, não mexa nas nossas gavetas. Não mexa nas nossas gavetas, é isso. A gente vai falar daqui a pouquinho do Corinthians, que mostra como tem impacto, garante a história do treinador e tudo mais, uma vitória no título estadual. Estou falando especificamente do Corinthians, mas vale para qualquer clube. O Palmeiras foi campeão estadual ano passado, já reclamou na temporada, sendo vice-campeão brasileiro. As pessoas querem muito ganhar o estadual, eu entendo isso, eu entendo a rivalidade. E o Corinthians está liderando o Brasileirão agora. É verdade. Quando não tem nada mais para disputar, mas elas mesmas esquecem que foram campeãs, ou esquecem não, ou dão pouca importância a isso ao longo do ano. Elas querem ganhar a Copa do Brasil, ganhar o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Esses títulos fazem história e garantem tranquilidade de treinadores. Só um detalhe aqui, você viu ali a saída do De La Cruz, né? Quando o jogador sai do jeito que o De La Cruz saiu, o próprio jogador já tem consciência que não é bobeirinha, não é uma coisa assim, tudo bem, amanhã eu vou fazer aqui, vou me preparar fisicamente, o próximo jogo eu vou jogar. Pela cara do De La Cruz, a reação do De La Cruz já deu para... Foi uma entorse, e ele vai ser avaliado amanhã para saber qual vai ser o período de recuperação do De La Cruz, possivelmente, talvez fique um período fora, pela reação do jogador. O jogador sabe quando deu ruim, né? E é todo jogo, toda hora, né? E quando você tem o jogador em campo, porque às vezes você não tem os jogadores em campo justamente por causa disso. O futebol não é nem o esporte, é o espetáculo público que mais se sabota. É a galinha de ovos de ouro. Estão matando a galinha de ovos de ouro. O problema do futebol é muito futebol. Tem gente Isso tem que parar. sugando aí essa... É uma questão de saúde. O que tem de raposa nesse galinheiro, professor? Então, é uma questão de saúde. Até essas raposas são burras, porque vai morrer o galinheiro. Cada raposona... Ô, Pedrão. Quem mantém o futebol vivo são os torcedores. Não são os dirigentes. Respeitosamente, os jogadores também não. Eles jogam o trabalho deles e eles são essenciais. Mas o que mantém o torcedor vivo é a paixão de quem torce, que mantém o futebol vivo. Mas é até a paixão quando? de quem torce. E as outras gerações? Será que as outras gerações vão se convencer dessa O pessoal vai cansando. Eu já não sei. Pedrão, o jogo de hoje foi mais uma etapa nesse degrau por degrau que o Botafogo está fazendo de se reencontrar com o seu melhor futebol, de ser mais competitivo, de começar a abrir possibilidades mesmo com os desfalques? O Botafogo teve um grande jogo no final de semana passado. Eu acho que a dúvida é se tinha sido um ponto fora da curva ou se conseguiria manter. O Botafogo teve um bom jogo no meio de semana por Libertadores, teve aquele apagão. A gente comentou aqui depois do jogo, aquele apagão ali por conta do pênalti, a gente acha que foi, a gente acha que não foi, mas era mais um bom jogo. O Botafogo tem um jogador em ascensão, que é um cara que já oscilou em outros clubes, mas está sendo protagonista desse Botafogo. Só que o cenário hoje era outro. O cenário hoje, esse cara não jogava, era Arthur. Os caras de defesa novamente não jogavam. O adversário muito mais qualificado. Era um clássico que, querendo ou não, você não estava em casa. Tinha 5%, 10% ali, um percentual menor de torcedor do seu time. Era um cenário diferente. Ele precisou resistir naquela blitz inicial do Flamengo. Depois ele começa a escapar. Depois ele começa a travar o Flamengo. Depois ele começa a esticar a bola. Ele sabe por que ele tinha os dois jogadores ali segurando. Ele sabe que o Cuiabano era um ponta. Poderia até ter utilizado melhor. Até falei aqui no comentário um pouco mais cedo no programa. Então, ele foi resistindo, ele foi criando, ele não conseguiu suportar. Estou com o Birne, o Flamengo durante mais minutos foi melhor. Mas o Botafogo também causou dano, obrigou o Flamengo a trabalhar. A gente está vendo uma defesa do João. O Flamengo também teve que fazer defesa para segurar o placar no 0. Então, ele foi um Botafogo competitivo. É um Botafogo que, querendo ou não, e isso é muito importante. Acho que você comentava aqui antes de... O Vitor comentava antes de começar o programa, o Botafogo não perde para o Flamengo.
não vem perdendo. Não faz tempo, como visitante, recentemente. faz tempo, né? E era um negócio que, num histórico recente né? também, alguns anos atrás, o Botafogo não ganhava, não empatava, era atropelado sempre. Então, assim, é importante também. Você vai bem, joga bola domingo, joga bola quinta, você consegue suportar um rival seu, não perde, que vinha num momento também de ascensão. Então, é um Botafogo que começa a ficar mais sólido. O trabalho do Renato Paiva é uma maravilha, então chegamos aqui ao novo Arthur Jorge 2.0? Não! Mas eu acho que é interessante você ver as dinâmicas que são diferentes, inclusive. Quando você vê uma dinâmica hoje funcionando de uma forma diferente e também funcionando para segurar um adversário de qualidade, eu acho que você tem boas notícias. O Botafogo não perdeu. Queria ganhar, é óbvio. Eu acho que num recorte de 9 jogos, o Botafogo deveria estar com uma pontuação maior. O Botafogo é atual campeão da América, atual campeão nacional. Ele defende esse título aí do Campeonato Brasileiro. Mas a gente pode dizer que continua numa sequência que eu não estou falando de oscilação para baixo. Eu estou vendo um Botafogo mais sólido do que antes do jogo final de semana passado contra o Inter. Então, tem coisa interessante nesse Botafogo aí. Mas é mais um time que não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Não dá para ter o Arthur o tempo inteiro, o Bastos e o Barbosa quando voltarem, não vão jogar todos os jogos. O Botafogo vai ter que recalcular, sabe, sua rota quando for para Mundial, quando voltar. Sabe, vai ter que esticar um pouco mais alguma corda, talvez ali com 2 datas a mais por conta de, caso não consiga, que acho pouco provável, em mata-mata de Sul-Americano com Libertadores. Então, assim, não vai resistir ao calendário como todos os outros não vão. Mas é um time que está muito longe de decretar que não é mágico, que não compete, que no passado foi fora da curva. Não. O Botafogo hoje competiu de novo, o 3º jogo do Botafogo com nível de competitividade e não perdeu. E contra bicho grande, né? Exato. Todos os jogos. Inter, Estudiantes, Flamengo. Ao contrário, já estava discutindo muito aqui a situação do Flamengo diante do Táchira. O Botafogo ainda tem um compromisso fundamental com o Libertadores, também com um adversário. No ataque nas costas dele, finaliza bem. Quer dizer, para quem não gosta, tá aí uma coisa muito clara, que pode ser feita, é que os técnicos têm que fazer, principalmente quando eles colocam um zagueiro pelo lado e um lateral mais avançado, em circunstâncias de jogo. Isso significa que o futebol brasileiro está cada vez mais vindo para o mundo real do jogo coletivo. Isso é muito bom porque futuramente os técnicos brasileiros vão ser melhores porque muitos estrangeiros vieram para cá nesse período. Não é qualquer lateral que vai fazer isso. Claro, tem que perceber. Característica do jogo. Assim, o Cuiabano tinha toda a característica e você tira um peso do cara, que é estar fechando a linha de 4 ali, não deixar um espaço, e ele pode voltar numa boa, porque ele volta naturalmente, mas ele se solta ofensivamente. E ele se dá muito bem nisso, nos movimentos que ele faz, e obviamente o Renato Paiva, dentro daquilo que ele pode fazer. Ele entende bem, Calça. Ele entende bem quando tem um espaço do zagueiro pro lateral hoje ali. Então, assim, é muito legal, cara. Ele deu uma... Ele botou uma trivela no gol ali, que ele faz aquele gol. No primeiro aí ele vai jogar na Premier League. Se o Botafogo... Aí vai, né? Vai. E só para completar, se eu não me engano, a última vez que o Flamengo venceu o Botafogo, recebendo o Botafogo como visitante, no Campeonato Brasileiro, foi em 2021. Tá. Para as pessoas entenderem, recebendo no Campeonato Brasileiro como visitante. No Campeonato Brasileiro. Então o pessoal vai falar, mas teve a Supercopa, o Flamengo meteu 3 no Botafogo. É uma outra coisa, falando de brasileiro. Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Renato Paiva. Boa noite. Antes de mais, vou começar pelo mais importante. E o mais importante é a presença da nossa torcida num estádio difícil, num estádio mítico, jogando fora, num clássico. E às vezes até com as condições de segurança que estes clássicos têm, a coragem, o arrojo, a paixão de vir atrás da equipa e de se ouvirem durante 90 minutos, juntamente com a torcida do Flamengo, mas muitos momentos nós ouvimos a nossa torcida e de facto jogar para eles é fantástico, preparar jogos para eles é fantástico. Porque eles também correspondem e hoje foram de facto uma ajuda fantástica em alguns momentos, como são no Nilton Santos. Então uma palavra para eles de agradecimento quem aqui esteve e uma palavra de abraço para quem não veio, mas para quem esteve a sofrer em casa. Depois, acho que o jogo é um bocadinho dividido em 2 partes. A primeira parte, como seria normal, o Flamengo um bocadinho mais impositivo. Nós baixámos às vezes no terreno, obrigados pela circulação de bola do Flamengo, não por indicação nossa. Aquilo que nós preparámos foi o que fizemos algumas vezes durante o jogo, foi defender mais alto e no meio campo do Flamengo. Sempre que a bola estava no Rossi, tentar estar alto e sabíamos que era um risco para controlar a profundidade e as costas da nossa defesa, porque
Sabíamos que não saltando no Rossi aquilo ia acabar na circulação dos zagueiros, ia acabar por ser uma bola longa. E eu acho que até obrigámos o Flamengo a bater mais bolas longas do que é normal. E isso taticamente foi bom para nós, porque nós conseguimos controlar bem a profundidade, tirando uma outra vez, mas não jogamos sozinhos. E acho que nessa parte estivemos muito bem. Quando afundámos, às vezes, repito, pelas articulações, as subidas do Alexandre, em especial daquele lado, afundámos um bocadinho, mas sinto que sem grandes oportunidades de perigo para o Flamengo. Acho que depois na segunda parte nós começámos a controlar um bocadinho. E a meio da primeira parte, perdão, o Flamengo bloqueou bem a nossa saída no início de bola, no tiro de meta, mas nós depois corrigimos algumas coisas e a meio da primeira parte nós começámos a sair já com eficácia e a pôr a defesa do Flamengo, a última linha defensiva do Flamengo em sentido, porque sabemos que eles o que querem é de facto ir buscar e saltar e buscar a bola e o adversário. Depois eu acho que na segunda parte nós controlámos melhor o jogo e acho que a melhor oportunidade é a nossa, acho eu. E outra vez aquele plus que nos falta no último passe, na última decisão, e às vezes em situações de superioridade numérica nós podíamos ter tirado partido de um ou outro contra-ataque, de uma outra bola mais longa que nós ou ganhámos numa primeira ou ganhámos numa segunda bola e podíamos ter definido melhor. Mas acho que a equipa, essencialmente, deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil. Jogaram como se joga um clássico, representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Muito bem, então o Renato Paiva e a gente vai para o intervalo no... Bom, como eu falei, pessoal, o Botafogo entrou em campo hoje por causa dos desfalques, que eram muitos, cara. Nós tínhamos aí mais da metade do time titular machucado. Nós tínhamos o Mastriani, que tomou posição titular contra o Fluminense e está machucado. Savarino machucado. Matheus Martins, que pegou a posição também como titular contra o Fluminense, machucado. O cara que pegou a posição dele quando ele se machucou e estava bem também, o Arthur, machucado. Nós tínhamos o Bastos Barbosa machucados. Então nós tínhamos vários jogadores aí, né, fora. Várias improvisações. Improvisamos o Alan, um pouco mais à frente. O Cuiabano de ponta esquerda e etc. Então era um time muito mexido. Um time muito depenado, vamos dizer assim. E mesmo assim foi um time guerreiro. Foi um time que se propôs a se defender primeiro e atacar no contra-ataque rápido e fazer o gol assim. Só que, infelizmente, o Juan Cruz atrapalhou quase todos os contra-ataques do Botafogo. Cada contra-golpe que a gente conseguia armar e puxar rápido, o Juan Cruz vinha e atrapalhava. Mesmo assim, com o Cuiabano quase fizemos o gol, com o Marlon quase fizemos o gol, Igor Jesus quase fez um gol também, e por aí vai. Tivemos boas chances, não foi um jogo que foi só a massa do Flamengo, o Botafogo teve boas chances, né? Infelizmente, o Botafogo passou perto, mas não conseguiu ganhar. Mas fora de casa, né, Maracanã lotado, a casa dos caras, o time dos caras é melhor, a gente conseguiu um bom resultado, isso é inegável. O Botafogo está evoluindo, nos últimos 7 jogos nós tivemos 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Então é claramente um viés de alta do Botafogo. Renato Paiva tá conseguindo achar, não apenas o time titular, já achou o time titular, já achou o esquema principal do Botafogo, o esquema tático ideal do Botafogo, já achou, e tá achando as soluções, né, as improvisações, tá achando vamos dizer assim, as formas de resolver pepinos, de resolver aí os BOs que aparecem no elenco, os desfalques e tudo mais, com jogadores de outras posições, improvisados, né? Então ele tá conseguindo ter ali o domínio do elenco. E isso é muito benéfico, principalmente também quando ele para de ser teimoso e para com aquele toquezinho lenga-lenga na defesa e busca transição rápida. O Botafogo foi moldado para esse futebol, então a gente tem que continuar assim, até que porventura daqui a um tempo o elenco seja reformulado, tá? Pessoal, fico por aqui. Amanhã tem mais vídeos. Amanhã vai ter aí o fechamento do Sport TV, que tem o Toca de Passe, mas domingo é fechamento do Sport TV. Vai ter os Cavalinhos Fantástico, vai ter um monte de coisa pra vocês amanhã, tá? Amanhã de manhãzinha você vai acordar e vai ter vídeo aqui no canal já. Sempre tem vídeo aí 5 da manhã, 5h30,
Então você vai acordar, vai ter vídeo aqui do canal já. Esse vídeo aqui é o último do dia de hoje, tá? E amanhã voltamos com vocês. Tamo junto sempre, um abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!